A história de Noé é uma das mais profundas e dramáticas da Bíblia, uma narrativa sobre fé, obediência e a justiça divina em tempos de profunda corrupção. Nos dias de Noé, a humanidade havia se distanciado de Deus de uma maneira extrema. A terra estava cheia de violência, e os pensamentos das pessoas eram continuamente maus. O Criador, ao observar a decadência de sua criação, lamentou profundamente o que a humanidade havia se tornado. Decidiu, então, que traria um fim àquele mundo corrompido, purificando-o por meio de um grande dilúvio. No entanto, em meio a todo esse caos, havia Noé, um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e que andava em comunhão com Deus. Em sua misericórdia e justiça, Deus decidiu poupar Noé e sua família, dando-lhe uma tarefa que desafia a lógica humana, de construir uma arca, um enorme barco, que serviria de refúgio para ele, seus familiares e um casal de cada espécie animal, enquanto a fúria das águas destruiria a corrupção sobre a terra. Deus deu instruções detalhadas a Noé sobre como construir a arca, o comprimento, a altura, o tipo de madeira e até como impermeabilizá-la. A tarefa não era simples. Ao longo de muitos anos, Noé trabalhou incansavelmente na construção, mesmo enquanto os outros zombavam e ridicularizavam sua fé. A ideia de um dilúvio era absurda para a sociedade daquela época. Apesar disso, Noé permaneceu firme, obedecendo a Deus, mesmo sem ver os sinais imediatos da catástrofe que viria. Quando chegou o momento, Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas deles, junto com os animais, 2 de cada espécie. E então, as chuvas começaram. Por 40 dias e 40 noites, a terra foi assolada por uma tempestade sem precedentes. As águas dos céus se juntaram às águas subterrâneas, e a terra foi submersa. Montanhas, cidades, florestas, tudo foi encoberto. A vida como se conhecia foi extinta. Apenas a arca, flutuando sobre as águas, permaneceu como símbolo da fidelidade de Deus àqueles que obedecem à sua palavra. Dentro da arca, Noé e sua família esperaram pacientemente enquanto o dilúvio fazia seu curso. 150 dias se passaram até que as águas começaram a recuar. A arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, e Noé, em um ato de fé, enviou um corvo e, posteriormente, uma pomba para encontrar terra firme. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, Noé soube que a vida começava a renascer. Quando as águas secaram, Noé, sua família e os animais deixaram a arca. Diante do novo mundo, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação. Deus, então, fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra por um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou no céu o arco-íris, uma promessa visível de que sua misericórdia triunfa sobre o julgamento. A história de Noé é uma poderosa mensagem de esperança, perseverança e confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ela nos ensina que, em meio à corrupção e ao caos, aqueles que permanecem fiéis e obedientes a Deus encontram refúgio e salvação. O arco-íris, até hoje, serve como lembrança de que, mesmo após a tempestade mais sombria, há sempre um novo começo para aqueles que confiam no plano divino.